Pessoal, então vamos começar. Aí o pessoal vai entrando aí à medida que eles forem vendo o lembrete. Então, o tema que eu separei para falar com vocês hoje, vou passar aqui o slide, é sobre queixa-crime e a defesa na ação penal privada, tá bom? Eu peço que, se vocês tiverem dúvida, vão participando da aula, vamos tentar tirar esse clima de palestra que facilita para todo mundo e facilita a absorção do conteúdo por vocês. Então, é só liberar o áudio para fazer a pergunta, que a gente vai participando e vai batendo um bate-papo sobre isso. Então, eu quero relembrar com vocês, primeiro, os tipos de ação penal. Então, nós temos a ação penal, primeiro, pública, e essa pública pode se subdividir em condicionada à representação ou incondicionada à representação. O que é essa representação? É a autorização da vítima para que o Estado processe a pessoa. Então, nós temos ações penais que não vão depender de autorização da vítima. Chegou ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, tendo os elementos de prova, já pode ser oferecida a ação penal. E algumas vão ser condicionadas a essa representação, a esse interesse da vítima. Essas são as ações penais públicas. Paralelo a isso, nós temos a ação penal privada. A ação penal privada pode se dividir em exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. A exclusiva é também conhecida como comum. É uma ação penal que vai ser promovida pela vítima. A vítima é a parte autora. Ela é que vai promover a ação penal contra o acusado. A personalíssima é aquela que somente a vítima pode fazer isso. Não admite substituição processual por um parente, um familiar. Nós vamos ver essas hipóteses. E a subsidiária é quando o Ministério Público, não fazendo a ação penal pública, o particular, a vítima, pode ajuizar essa ação pública de forma privada. Então, por isso que chama ação penal privada, subsidiária da pública. Então, vamos dar uma olhada aqui nos artigos, e eu deixei destacado aqui alguns trechos para a gente conversar. A ação penal é pública. Então, essa é a regra. Tiago, eu li aqui um artigo de um crime, eu não sei se a ação é penal privada, pública, condicionada ou incondicionada. A regra é a ação penal pública. Quando a lei falar, pública incondicionada. Quando a lei falar, é que nós vamos ter a exceção, que vai ser a condicionada à representação ou à privada. Então, em regra, ela é pública. Quando a lei não fala nada, ela é pública incondicionada. Continuando lá no artigo 100 do Código Penal, que vai falar: salvo quando a lei expressamente a declara privada de ofendido. Então, todas as hipóteses de queixa-crime, propriamente dita, salvo aquela que é decorrente da ação penal pública, porque o Ministério Público não intentou no prazo, o objetivo da aula de hoje é falar da ação penal privada propriamente dita. Aquela que é porque o cliente te procura no seu escritório e fala: olha, quero processar o fulano, e não é um caso de uma inércia do Ministério Público. É desse caso que nós vamos falar. Então, a ação penal é pública, em regra. Em regra, ela é incondicionada, salvo quando a lei prevê a necessidade de uma representação. A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, podendo, quando a lei o exige, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do ministro da Justiça. Então, voltando ao nosso esquema anterior, a regra é ação penal pública incondicionada. A exceção da ação penal pública incondicionada é a condicionada, a que precisa da autorização da vítima. E a exceção da exceção é a privada, que é quando tem que deixar claro no artigo que vai ser mediante queixa. Está lá no parágrafo 2º, ó. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido.
ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Nesse ponto, nós temos que diferenciar o que é queixa-crime e o que é notícia-crime. Queixa-crime é uma peça processual. Ela é como se fosse a petição inicial da ação penal privada, como se fosse a denúncia na ação penal pública, a petição inicial lá do civil. A notícia-crime é quando a parte vai até a delegacia e noticia a prática de um crime. Olha, fiquei sabendo que ocorreu um crime, ou fulano de tal me ameaçou, ou fulano de tal está me xingando na internet. Isso é apenas uma notícia-crime. Queixa-crime é uma peça processual, tá? Então, não pode se confundir os dois. Pessoal, se tiver dúvida, vão liberando o áudio e a gente vai batendo um papo. Tá mais rápido essa parte porque ela é basicamente uma revisão de processo penal. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação penal pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Voltando àquele nosso esquema, esse parágrafo está falando da ação penal privada subsidiária da pública. Quando a ação penal não é movida no prazo pelo Ministério Público, o ofendido ou seus familiares podem promover essa ação penal de forma privada. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesta ordem, tá? Então, imaginemos a hipótese de que meu pai seja falecido. E começou uma pessoa na internet a promover mensagens de forma caluniosa ou de injúria ou de difamação contra o meu pai. Eu posso promover a ação penal privada? Posso. Eu posso promover em substituição ao meu pai falecido. Tá? A lei protege essa honra dos mortos. Então, eu posso promover a ação penal. Neste caso, já tem a morte do ofendido, mas é permitido à família intentar. Da mesma forma que se uma pessoa começa uma queixa-crime e vem a falecer no curso dessa queixa-crime, os familiares podem continuar com o processo. Dúvidas até aqui? Nessa parte de revisão? Não? Então, siga. Sem dúvida. Então, vamos lá. Olha só esse crime, olha esse exemplo de que exige a queixa-crime. Contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então, esse é um crime, está previsto lá no Código Penal, no artigo 236, que é ocultação de impedimento. É a pessoa que vai casar, sabe que tem algum impedimento para casar, mas mesmo assim oculta esse erro do outro contraente, da outra pessoa com que ela vai se casar. Essa ocultação não pode ser casamento anterior, tá? Porque senão a tipificação é de bigamia, não seria esse o crime. Então, uma pessoa está sendo enganada por outra que está ocultando um impedimento. O que vai falar o parágrafo único? A ação penal depende de queixa do contraente. Então, é uma ação penal que tem que ser privada, o Ministério Público não vai ajuizar essa ação, é uma ação penal privada, e precisa de queixa do contraente. Tem que ser a pessoa que está contraindo matrimônio que foi enganada. Não pode ser um familiar, não pode ser um substituto. Tem que ser o contraente. Essa é uma das hipóteses. Opa, está indo para o lado errado. Aqui.
de ação penal privada personalíssima. Somente aquela pessoa pode ajuizar a ação penal privada. Os seus descendentes não podem ajuizar. E se essa pessoa vier a falecer no curso dessa queixa-crime, antes de ter um resultado, esse processo não pode prosseguir sendo tocado ali, né, movido pelos familiares. O processo se encerra, porque era uma ação penal privada personalíssima, onde somente o contraente poderia ser parte. Aqui no final tem uma outra questão que eu vou deixar para falar mais para frente. Entendido, então, quando que a lei vai trazer a ação penal como pública, incondicionada, é a regra. A condicionada, ela tem que falar no artigo também. Esse crime depende de representação. Quando for privada, ela também tem que falar, igual foi nesse artigo, parágrafo único, a ação penal depende de queixa. E ela pode ainda ser personalíssima, trazer quem tem que dar essa queixa. E aí não cabe substituição por algum parente. As partes na queixa-crime. Como que eu me refiro às partes na queixa-crime? Nós temos o querelante e o querelado. O querelante é a pessoa que se sentiu ofendida pela conduta do autor, que nesse caso é chamado de querelado, o autor do crime, né? Então, é essa estrutura que nós temos. Querelante, quem está ajuizando a ação. Querelado é a pessoa contra quem se está ajuizando a ação. Essa é a terminologia que a lei utiliza e que vocês vão utilizar na peça de vocês. Então, vamos a alguns exemplos de crimes que são de ação penal privada. Tá? Aqui eu selecionei os do Código Penal. Nós temos também alguns casos de queixa-crime na legislação especial. Aqui eu selecionei todos do Código Penal. É interessante vocês já deixarem esses artigos marcados no código que vocês usam, ou para chamar atenção, para vocês se atentarem ali, olha, aqui a ação tem que ser privada. Então, tenho que lembrar dos requisitos para quando eu for atuar nesse tipo de processo. Então, primeiro, calúnia, difamação, injúria, menos a racial. A injúria racial, ela vai ser de ação penal pública condicionada à representação. Esbulho possessório, dano simples, dano qualificado por egoísmo, introdução ou abandono de animal em propriedade alheia, fraude à execução, violação de direito autoral na forma do caput, também é por queixa-crime, e o que nós lemos o artigo agora há pouco, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Esses são os crimes que são de ação penal privada no Código Penal. Mas o homicídio pode ser de ação penal privada? Pode, se nós cogitarmos aquela que o Ministério Público não agiu no prazo e o particular está ajuizando a ação. Mas as propriamente ditas privadas são essas. Tranquilo? Sim. Então vamos. Formas de extinção da punibilidade. Como que se extingue a punibilidade? Como que o processo acaba e independente da pessoa ser inocente ou culpada, o processo se encerra, extingue-se a punibilidade, não vai se punir mais aquela pessoa. Primeiro, pela morte do agente. Se a pessoa morre, o processo não passa para os descendentes, o processo criminal não fica de responsabilidade dos descendentes. Aí depois, pela anistia, graça e indulto, não é o caso que nós vamos tratar na aula de hoje, pela retroatividade da lei, que não mais considera o fato como criminoso, é a retroatividade da lei benéfica, que vocês estudaram lá nas aulas de direito penal. E aqui começa as que nós temos que observar na queixa-crime. A prescrição
prescrição, eu vou trazer uma aula só sobre prescrição depois, porque é outra matéria que os advogados têm muita dúvida. Decadência ou perempção. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada. Então, esses dois incisos estão intimamente relacionados à nossa aula de hoje. E o inciso 6 vai falar pela retratação do agente nos casos que a lei admite. Também tem relação com a nossa aula de hoje. Tá? Então, vamos prosseguir e vamos falar da decadência. Pessoal, ao longo das aulas que eu vou trazendo para vocês a partir de agora, passada aquela introdução inicial, nós vamos tratar de teses defensivas. Então, quando o advogado fala o seguinte, olha, eu tenho uma estratégia defensiva, aqui nesse caso, eu tenho uma linha defensiva que eu vou seguir, é com base nas teses defensivas. Então, quanto mais teses defensivas o advogado sabe, mais possibilidades de traçar uma defesa ele tem. Então, o conhecimento do advogado ele está intimamente relacionado com a quantidade de teses que ele sabe, com o conhecimento dele. Se eu sei que existe a decadência numa ação penal privada, a minha estratégia de defesa pode ser apontar a decadência, que nem sempre é acolhida de ofício pelo juiz. Então, quanto mais teses defensivas o advogado tem colacionado em seus materiais, em sua mente, maior é a possibilidade de se traçar uma estratégia defensiva, a famosa estratégia, né, que o advogado fala, não, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia que eu vou seguir. Então, nós temos que conhecer as teses de defesa. A primeira tese, quando falamos de ação penal privada, é que o advogado tem que verificar se ocorreu ou não a decadência. O que vai ser essa decadência? Primeiro, o artigo 102 vai falar o seguinte, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Isso tem relação com a ação penal pública condicionada. Lembra lá que é condicionada à representação, que a pessoa tem que autorizar o Estado a processar aquela pessoa? Então, a pessoa pode retirar essa representação até o oferecimento da denúncia. Então, alguém foi na delegacia e prestou uma notícia de um crime, fez um boletim de ocorrência contra uma pessoa. Era de uma ação penal pública condicionada. Ela assinou a representação lá. Depois ela desistiu por qualquer motivo, não quer mais que aquele processo prossiga, basta ir à delegacia, só um segundo, e retirar a representação. Isso pode ser feito até antes do oferecimento da denúncia. Após oferecida a denúncia, ela não pode mais retirar. Feito esse raciocínio, qual que é o prazo para a pessoa oferecer a representação? É o mesmo prazo que ela tem para oferecer a queixa-crime, que são 6 meses, que estão lá no artigo 103. Então, salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não oferece dentro do prazo de 6 meses. Então, a pessoa tem 6 meses para tomar uma atitude sobre um fato criminoso. Se ela não toma uma atitude em 6 meses, ela não pode tomar mais. E aí ocorre a decadência. Se for ação penal pública, condicionada à representação, ou se for ação penal privada. Então, de novo, a pessoa tem 6 meses para dar entrada no processo de ação penal privada. 6 meses. Isso é o que você tem que observar assim que você pega uma ação penal privada para defender. A pessoa deu entrada no prazo? Ocorreu o crime hoje. Ela tem 6 meses para dar entrada. Se der entrada em 6 meses e 1 dia, já não... você já tem uma matéria de defesa pela decadência. Ela não tinha direito mais de processar aquela pessoa. Então, guardem esse prazo, que é 6 meses, tanto para a queixa como para a representação. 6 meses.
Um exemplo de representação. Fui ameaçado hoje. Eu tenho 6 meses para fazer uma representação na delegacia contra essa ameaça. Senão, decai do direito. Na Lei Maria da Penha, também, 6 meses para ameaça. Tá? Senão, se a mulher não fizer a representação em 6 meses, não tem como aquele processo prosseguir. Então, não adianta ela ir depois na delegacia, porque é muito comum na Lei Maria da Penha, né? Crimes envolvendo violência doméstica e familiar. Ela apanhou do marido. Então, ela está na delegacia por conta de um crime de lesão corporal. Aí ela fala o seguinte: ele vivia me ameaçando. Ela tem que precisar. Olha, a última ameaça ocorreu em tal data. E aí nós vamos verificar se tem o prazo de 6 meses. Se não, não há representação sobre o crime de ameaça. É lógico, o Ministério Público vai tomar as providências em relação à ameaça, em relação à violência doméstica, da lesão, que independe de representação, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Mas a ameaça, ela precisa de uma data. Quando que foi essa ameaça? Para se calcular o direito para ver se foi exercido no prazo legal. Conta-se desde quando esses 6 meses? Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, quando a pessoa sabe quem praticou o crime, começa o prazo de 6 meses para ela fazer a queixa-crime. Alguém está te xingando na internet, começou a fazer um monte de mensagens inverídicas, caluniosas, te difamando, injuriando, enfim. Você sabe quem é essa pessoa, o seu prazo se inicia naquele momento, que você toma conhecimento das mensagens e você sabe quem fez elas. Você tem 6 meses para promover a ação penal. Agora, se ela faz de forma anônima, você vai ter 6 meses depois de quando você descobrir quem é o autor. E para se descobrir o autor, pode-se ter, inclusive, um inquérito. O inquérito da querida delegacia não é só para ação penal pública. Pode-se ter inquérito para ação penal privada. E é muito comum esse tipo de inquérito quando falamos de crimes na internet. A vítima não possui condições para descobrir quem que está praticando o crime contra ela. A delegacia de crimes cibernéticos pode auxiliar a descobrir quem está lançando essas mensagens de forma anônima. E aí, descobrindo a autoria, inicia-se o prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses também conta para a ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público não ajuizou a ação penal, não ofereceu a denúncia. Qual que é o meu prazo? 6 meses a contar da inércia do Ministério Público, de ter esgotado o prazo do Ministério Público em oferecer a ação penal pública. Lembrando, inércia do Ministério Público é processo parado. Se o Ministério Público pede diligências, pede complementação, pede oitiva de testemunhas para a delegacia, ele não está inerte. Dúvidas? Entenderam o prazo de 6 meses? Muito advogado não entende esse prazo de 6 meses. Lembrando que esse prazo não se interrompe e não se suspende. Ele conta direto. Quer dizer que se os 6 meses cair no sábado, no domingo, você vai ter que ajuizar a ação no sábado ou no domingo. Você não pode esperar segunda-feira, tá? Mas caiu no período do recesso do fórum. Não, não interfere, você tem que ajuizar.
Sim, minha dúvida é se existe um limite para indicar o autor quando o mesmo é desconhecido na jurisprudência. Priscila, você quer liberar o seu áudio para me explicar melhor a sua dúvida? Liberei, Thiago. Diga. Então, na verdade, a minha dúvida é o seguinte: esse prazo de 6 meses ele é contado a partir da data que a pessoa conhece a autoria do crime. Isso. Existe, na jurisprudência já consolidado, alguma situação quando a pessoa não conhece um prazo para ela, porque, por exemplo, senão fica, daqui 10 anos eu descubro o autor e aí, entendeu? Eu queria saber se existe um limite, um prazo consolidado na jurisprudência sobre isso. Não, não tem. Inclusive, a prescrição, ela se inicia com conhecimento da autoria também. Então, não adianta nem a gente, porque são coisas diferentes, decadência e prescrição. A prescrição também não estaria nem fluindo, tá? Eu pensei que sua dúvida poderia ser num outro raciocínio, que, olha, eu sei que algumas pessoas praticaram esse crime, esses eu tenho conhecimento. Outros, eu não tenho conhecimento de quem são. Aí, nessa hipótese, você ajuiza o processo contra quem você sabe, informa que existe pessoas que você ainda não conseguiu identificar, mas se no curso desse processo você consegue identificar essas pessoas, inicia-se o seu prazo de 6 meses. Então, você tem que correr e ajuizar outra, tá? Porque se você não corre e ajuiza outra, acontece uma outra questão que nós vamos falar aqui na frente, que também é tese de defesa. Tá bom, obrigada. De nada. Se eu ver alguma coisa específica sobre isso na jurisprudência, quando eu estiver navegando aí, eu te mando. Mas eu nunca vi nada específico em relação a quanto pode demorar. Eu também nunca vi, por isso a curiosidade mesmo. Tiago, posso fazer uma pergunta? Pode. Boa tarde para todos, né? Boa tarde, Tiago. Só uma dúvida. Você mencionou aí agora que se eu tiver conhecimento de alguns e de outros não, quando eu tiver o conhecimento de quem são os outros, eu tenho que ajuizar uma nova queixa-crime? Eu não posso só incluí-los eles na queixa-crime que já está em andamento, não? Depende do estágio que ela tiver. Se já tiver tido o recebimento da denúncia, da queixa, não pode. Você não consegue modificar ela depois que tem o recebimento. Se ainda não houve o recebimento, você consegue aditar para colocar. Ah, entendi. Obrigada. Tá? Mas você tem que colocar. Você tem que tomar uma atitude contra essas pessoas, que senão vai dar problema em relação aos demais. Não, sim, isso eu já tinha entendido. A minha dúvida mesmo era só se eu não podia incluí-los na queixa-crime já proposta. Mas, então, Pode, tá. se ela não tivesse sido recebida ainda. Tá, ok, obrigada. Então, essa é a decadência. Tranquilo, pessoal? Decadência. Aqui eu não estou falando de prescrição. São coisas diferentes. Cada crime vai ter o seu prazo prescricional. Aqui, a maioria desses crimes tem pena de menor de 1 ano. Então, a prescrição ocorre em 3 anos. Aqui é um prazo decadencial. São coisas diferentes, são teses diferentes de defesa. Tá? Perempção é uma outra forma, é uma outra estratégia de se defender, é outra coisa que o advogado tem que estar atento, tanto quanto quando ajuiza o processo, quanto para quem está defendendo no processo. Quando que ocorre a perempção? Nós vimos lá atrás, agora no artigo, falando que ela é uma causa de extinção da punibilidade. Então, nós temos que tomar cuidado com ela, senão o processo será arquivado, vai acabar aquele processo e você não vai poder ajuizar novamente, porque vai estar extinta a punibilidade da pessoa, caso você deixe ocorrer a perempção. Então, está lá no artigo 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa. Quais são os casos que somente se procede mediante queixa? O que o legislador quis fazer aqui? Ele quis excluir aquela ação penal privada subsidiária da pública. Ele está falando o seguinte, aqui é só aquela que é queixa mesmo. Não é porque o Ministério Público foi inerte. Se for uma ação penal privada subsidiária da pública, não se aplica a perempção, porque ela é como se ela fosse pública, entendeu? Ela prossegue como se fosse pública. O Ministério Público vai continuar atuando ali, paralelo à vítima.
ela não deixa de ter o caráter público, o interesse público naquele tipo de processo. Então, a perempção é somente nos casos em que a ação penal sempre foi privada. Ela só se procederia por queixa-crime. Considera-se perempta a ação penal. 1. Quando iniciada esta, o querelante, que é quem ajuiza o processo, a vítima, deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, o juiz intima o querelante para fazer algo na queixa-crime. Ele não faz, ele deixa de promover o andamento do processo. Passados 30 dias, o querelado, que é o acusado, vai chegar para o juiz e vai falar o seguinte: Excelência, ocorreu a perempção. O processo ficou parado mais de 30 dias, aguardando o cumprimento de algo que dependia do querelante e ele não fez. Dúvidas dessa parte? Então, toda vez que você estiver pelo querelante, que o juiz te der um prazo para fazer algo, você tem que manifestar. Ainda que seja para pedir mais prazo, ou para informar que você não vai fazer, que você está desistindo daquilo. Imaginemos que na queixa-crime oferecida, marca-se audiência de instrução e a pessoa não vai na queixa. Não, desculpa, essa é uma outra hipótese, mas imaginemos que tenta-se intimar uma testemunha, essa testemunha não é localizada e o juiz abre vista ao querelante para que informe o atual endereço da testemunha no prazo legal. E o querelante simplesmente não informa. Não informa que está desistindo daquela testemunha, mas também não informa pedindo mais prazo ou indicando um endereço correto, e passam-se 30 dias. Ocorreu a perempção. Alessandra, o querelante pode depois justificar o porquê não ter movimentado o processo por 30 dias? Nesse caso aqui, a lei não prevê a justificação, tá? Eu acho que 30 dias é um prazo mais do que razoável para a pessoa buscar se justificar antes, tá? Nós vamos ver lá embaixo que existem hipóteses que a pessoa pode se justificar. Eu entendo que, como aqui a lei não abriu brecha para justificação, o porquê que você não fez o andamento processual, não caberia justificação, tá? Eu iria nessa linha de raciocínio. Porque quando admite justificação, a lei é expressa. Dúvidas sobre deixar o processo paralisado por mais de 30 dias? Não promover o andamento por mais de 30 dias? Então, fiquem atentos. Quem tiver, tanto que se você, advogado, tiver na parte querelante ou querelado, sobre essa inércia do processo. Não pode deixar o processo ficar parado, dependendo de uma ação sua. Ah, Tiago, mas o processo está parado, mas está parado no gabinete do juiz, que não marca audiência. Aí é outra coisa. O que não pode é estar esperando uma ação sua para dar andamento. Vamos seguir, então. Inciso 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, salvo disposto no artigo 36. O que isso vai falar? O querelante, que é quem ajuizou o processo, faleceu. Tem o prazo de 60 dias para fazer a substituição processual. Imaginemos que eu estou movendo uma queixa-crime contra a Paula. E eu venho a falecer. A minha família tem 60 dias para ir lá e falar o seguinte: olha, o Tiago faleceu,
nós estamos substituindo aqui no processo, mas vamos querer o prosseguimento do processo. Eles têm 60 dias para fazer isso. Então, você ficou sabendo que o autor do processo faleceu, aguarda os 60 dias. Porque vai que você informa no dia seguinte, advogado ansioso, vai lá e informa no dia seguinte, o juiz resolve intimar a família dele para dar andamento. Então, espera. Depois que passar os 60 dias, você informa, olha, faleceu, tem mais de 60 dias e ninguém se habilitou no processo. Então, ocorreu a perempção. Tá? Aqui é a morte do querelante. Se o querelado, que é o acusado, falece, aí é aquela outra hipótese que nós vimos lá no 107, que é o falecimento do autor do crime. Aqui é o falecimento da vítima. Lembrando, só vale para ação penal que procede-se mediante queixa. Não é aquela subsidiária da pública. Naquela subsidiária da pública, o querelante falecendo, não se habilitando ninguém, o Ministério Público vai continuar com o processo. Ou a incapacidade, tá? Que é a incapacidade declarada judicialmente. Observação. Se a ação penal era privada personalíssima, aí não tem como se falar em substituição, porque é da própria natureza da ação que não cabe substituição. Aí não precisa nem se aguardar os 60 dias. Pronto? Então vamos por terceiro. Terceiro é muito comum. Quando o querelante deixar de comparecer, aqui vem, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deve estar presente ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Então, aqui, na verdade, nós temos duas hipóteses. O primeiro é ele deixar de comparecer sem motivo justificado a um ato processual em que ele deveria estar presente. Quais são os atos processuais que o querelante precisa estar presente? Audiências, depoimento dele, alguma perícia que dependa dele fornecer alguma coisa. E ele não comparece. Mas também não se justifica o porquê não compareceu. Então, você está com um processo de queixa-crime, marca a audiência de AIJ, e na IJ aparece só o advogado do querelante. Às vezes nem ele aparece. O que você vai pedir para o juiz? A perempção pelo não comparecimento do querelante. Para quem está anotando, uma observação. Nós vamos ver lá na frente que algumas ações penais privadas, algumas queixas-crimes, vão para o juizado especial, outras vão para a justiça comum. Nós vamos ver isso lá na frente. Quando estiver no juizado especial e for marcado aquela audiência de transação, de composição civil, e o querelante não comparece, não é um raciocínio lógico direto que a ausência dele implica em perempção, tá? Porque naquelas hipóteses, a ação penal ainda não foi recebida. O entendimento jurisprudencial é que essa hipótese de não comparecimento é só após o recebimento da ação penal.
e no juizado especial, o recebimento ocorre na audiência de instrução. O juiz não recebe a ação penal antes da audiência de instrução. Então, se por acaso o seu querelante acabar precisar faltando e o juiz quiser extinguir, você tem jurisprudência falando que não é caso de extinção imediata, tá? O juiz pode intimar ele para que ele justifique, para que ele promova o andamento, manifeste se ainda tem interesse no prosseguimento sob pena de arquivamento, isso tudo o juiz pode. Mas automaticamente não compareceu, não justificou arquivar, porque não compareceu na audiência de transação penal, composição civil, não poderia, tá? Tem entendimento jurisprudencial nesse sentido. Outra coisa que os advogados esquecem: formular o pedido de condenação nas alegações finais. Parece um absurdo, né? Você está movendo uma queixa-crime e esquece de pedir nas alegações finais a condenação do seu cliente, do cliente, da parte adversa. Mas se não pedir expressamente, e, gente, aqui tem que ser claro, tá? Não adianta vir igual o advogado coloca, espera-se que se faça justiça. Não, tem que pedir a condenação do fulano pela prática da conduta do artigo tal. Se você não pede essa condenação de forma expressa, ocorre a perempção. Então, isso tudo é matéria de defesa. Se você pegou as alegações finais e não tem esse pedido de condenação, só preliminar de alegações finais é perempção. Última hipótese, quando, sendo querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor. Então, não é casos de fusão, aqueles casos que a pessoa jurídica permanece, sabe? Ela se incorpora com outro, deixa um sucessor. Se ela extingue mesmo, aí extingue a ação penal. Tá? Como pessoa jurídica, é muito comum. Lembra que eu falei que tem algumas hipóteses de queixa-crime na ação, na legislação especial? As leis que vão tratar de patente, marca, registros comerciais, a maioria dos crimes é de ação penal privada, tá? Então, essa também é uma das hipóteses de extinção por perempção. Dúvidas sobre perempção? Então, vamos seguir. Renúncia expressa ou tácita. Nós vimos também lá no 107, que é uma das hipóteses de extinção da punibilidade, a renúncia. Vamos à renúncia, então? O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressamente ou tacitamente. Se a pessoa vira para você e fala, eu não vou te processar, ela está renunciando. Ou o comportamento dela é incondizente com a vontade de representar. Processo penal, gente, é coisa séria, não é brincadeira. Então, não tem dessa de, no processo, eu estou te processando, mas do lado de fora eu sou seu amiguinho. Não. O seu comportamento tem que ser adequado com o direito de representar, de querer que aquela pessoa seja condenada. A renúncia é ato unilateral. Então, ela não depende de aceitação
da outra parte. E ela é pré-processual. Eu só falo em renúncia antes de recebida a ação penal. Após o recebimento da ação penal, nós vamos falar em perdão. Daqui a pouquinho a gente trata dele. Então vamos continuar, vamos ler aqui o artigo 104, parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não a aplica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Então, eu não posso ter um ato incompatível com o direito de processar criminalmente. Mas eu posso receber a indenização pelo dano. Receber a indenização pelo dano não configura renúncia. O que seria um ato incompatível com a vontade de exercer? Ocorreu o fato que vai originar essa queixa-crime. Após esse fato, as partes são vistas juntas, já com conhecimento de autoria, viu, gente? Aqui já está naquele prazo ali de intentar ação criminal. As partes são vistas juntas, bebendo, conversando, alegre, num bar. Uma aceita ser padrinho do filho do outro, ou convida o outro para ser padrinho e ele aceita. E isso são atos incompatíveis com a vontade de processar criminalmente alguém. Compreendido, pessoal? O que é essa renúncia tácita? A renúncia expressa é tranquilo, é quando a pessoa escreve um documento, redige um documento falando que não quer processar criminalmente. Tiago, no caso, por exemplo, a pessoa pode fazer uma renúncia, renunciando a esse direito, mas juntamente com o acordo, por exemplo, de não aproximação? Pode. As partes podem celebrar acordo a qualquer momento. Aqui nós temos uma ação penal que ela é totalmente disponível. No sentido de eu escolho se eu vou processar a pessoa ou não, ela é privada. Eu posso escolher não processar aquela pessoa se eu fiz um acordo com ela. Mas, no caso, eu poderia condicionar, por exemplo, se não for cumprido alguma cláusula penal, por exemplo, dentro dessa ação? Cláusula penal indenizatória, pode. Cláusula penal no sentido de crime, não. Entendi. Entendido? Então, imaginemos uma seguinte situação. As partes, muito conflito, muito conflituoso ali, calúnia, injúria, difamação, e aí você é procurado e você percebe que o outro lado vai ajuizar uma queixa-crime, vai pedir indenização, ou já até ajuizou um processo de indenização, mas vai também mover o processo criminal. E você vai fazer um acordo? Olha, vou fazer um acordo aqui, vou fazer um pagamento de um valor para compensar esse dano. Insira nesse acordo a renúncia. Lembra lá atrás? Você vai falar, receber o ofendido, a indenização, não implica em renúncia, mas se tiver expressamente no acordo que ele está renunciando expressamente. Então, não esqueçam de colocar isso no acordo. Vai fazer qualquer tipo de acordo para encerrar o processo, para encerrar uma demanda civil, para resolver aquela situação, coloque uma cláusula de renúncia.
Entenderam o que eu quis dizer? Entendi. Ótimo. Eu vou falar aqui também dessa questão do juizado especial. Aqui eu vou falar até um pouco mais, vou dar umas outras dicas aqui. Coloquem aí uma outra observação aí. Aqui o 104 vai falar que receber indenização não implica necessariamente numa renúncia. A pessoa pode colocar no acordo que está tendo a renúncia. Mas se não tiver, não implica em renúncia. Então, tomem cuidado. Mas o artigo 74, lá da Lei do Juizado Especial, vai falar o seguinte: a composição dos danos será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo cível competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa. Então, o acordo que você faz lá no juizado especial, ele sim implica em renúncia. Mas o que nós temos que ter em mente? Nem toda queixa-crime vai para o juizado especial. Então, pensem, a queixa-crime não foi para o juizado especial, ela foi para o juízo civil, ou desculpa, para o juízo criminal comum. E chegando lá, as partes mais ou menos já estão entrando em um acordo em relação ao dano, lá no processo civil, que também foi ajuizado. Eu tenho um processo criminal e um processo civil. A ação penal ainda não foi nem recebida, a queixa-crime. Mas ela já foi intentada ali, mas não foi recebida. Eu faço o acordo no cível e coloco a cláusula expressa de renúncia. Mas no juizado especial, eu não preciso. Porque a simples aceitação da composição civil acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. Aqui, pessoal, tem uma situação que acontece muito. Tomem o seguinte cuidado aqui, ó. Não é nem sobre ação penal privada. Essa dica é de crime de trânsito. No crime de trânsito de lesão corporal culposa, você está dirigindo, bateu o carro no carro de alguém, bateu o seu carro no carro de alguém, ou atropelou uma pessoa, você causou uma lesão corporal nela. De forma culposa, ali você foi negligente e acabou ocasionando uma lesão corporal culposa em alguém. Quando você for fazer o acordo para eventualmente pagar os danos do veículo e tudo mais, você já pode colocar lá que ela está renunciando expressamente o direito à representação, tá? O direito à representação também pode ser renunciado. E aí, o pagamento de algum valor lá vai implicar em renúncia aqui. Do processo no juizado especial. Tranquilos? Então vamos continuar. Ainda sobre a renúncia, tá? Expressa ou tácita. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos
O que isso quer dizer? 5 pessoas praticaram esse crime contra mim. Esse crime é de ação penal privada. Eu conheço a autoria em relação aos 5. Eu tenho que processar os 5. Eu não posso deixar de processar um. Ah, mas esse aqui é meu amigo, esse aqui eu não queria processar ele. Não. Se os 5 praticaram, você tem que processar os 5. Se você deixa de processar um deles, isso implica em renúncia em relação aos demais. É o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Pessoal, é claro que é se eu conheço a autoria. Se eu não conheço a autoria, é aquilo que eu tinha falado. Você processa quem você conhece, e quando você conhecer a autoria dos demais, você tem que processar. Ah, eu conheci a autoria dos demais e não processei. Implicou em renúncia em relação a eles, implicou em renúncia ou perdão em relação aos outros. Então, observem. Se no processo a pessoa está ajuizando contra todo mundo que fez isso. Acontece muito quando a pessoa faz uma postagem na rede social. E aí vem um monte, é muito comum, né? Assim, os haters, né? Embaixo vem comentando e falando alguma coisa ofensiva e tudo mais. A pessoa ela não pode simplesmente pensar um ali e falar, estou processando esse. Se os demais são identificáveis, processo contra todo mundo. Se as ofensas foram iguais, né? É lógico que se eu falo de ofensas diferentes, aí não. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Artigo 49. Artigo 50. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido. Então, toda vez que você for querer a renúncia expressa da pessoa, você tem que ter ela assinada pelo ofendido. Vou fazer o acordo para já encerrar aquela questão cível que possa vir a ocorrer. Ou vou fazer esse acordo de não perturbação, antes mesmo do processo. Eu vou pegar a renúncia expressa. Ou, se a pessoa estiver sendo representada por um advogado, tem que ser uma procuração com poderes especiais. Na queixa-crime, nós vamos falar muito de procuração com poderes especiais. Mas aqui é uma das hipóteses. No caso de renúncia expressa, tem que ter procuração com poderes especiais para renunciar. Então, se você é advogado ou advogada e está nessa negociação onde alguém já vai fazer um pagamento e você vai renunciar ao direito de queixa, lembre-se de colocar isso na sua procuração, poder especial para renunciar ao direito de oferecer queixa-crime. A renúncia do representante legal do menor, que houver completado 18 anos, não privará este do direito de queixa, nem a renúncia do último excluirá o direito do primeiro,
Pessoal, aqui nós temos que tomar muito cuidado. O código faz uma confusão muito grande, porque ele é um código antigo. E ele considerava de 18 a 21 menor de idade ainda. É isso que esse artigo está falando. A pessoa já tem 18 anos e o representante legal renunciou. E a pessoa de 18 anos não renunciou. Então, não confundam essa parte. Essa parte não se aplica mais. Fez 18, já pode renunciar. Não precisa de autorização dos pais, não. Agora, se o ofendido for menor de 18 anos, o representante legal pode renunciar. Agora, se os interesses do representante legal colidem com o do autor do crime, no seguinte sentido, quem fez a conduta foi o próprio representante legal. Então, ele não pode renunciar em nome do menor. Aí o juiz tem que dar um curador especial para fazer essa renúncia ao direito de queixa-crime. Mas vamos à renúncia tácita, aquela que eu falei de comportamento que não incondizente com a vontade de processar. Como que eu provo isso? A renúncia expressa tem que ser por declaração assinada. Agora, a renúncia tácita admite todos os meios de prova. Então, eu vou juntar testemunha, foto, vídeo, para mostrar que aquele comportamento da pessoa não é condizente com a vontade de processar alguém criminalmente. Dúvidas? Então, vamos para o próximo. Perdão. O perdão, diferente da renúncia, o perdão já é na fase processual. Eu já tenho processo, já tenho recebimento da denúncia. Juliana, você desbloqueou o áudio? Quer falar? Juliana Silva. Tá uma desgraça hoje. Ela abriu o áudio sem querer. Então, vamos continuar. Perdão expresso ou tácito. Se na renúncia é pré-processual, o perdão é na fase processual. Se na renúncia é unilateral, o perdão já é bilateral. Ou seja, precisa de quem está sendo perdoado, tem que aceitar. Não basta o querelante dizer que perdoa. O querelado tem que aceitar o perdão. Então, vamos lá. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, que vale a mesma observação que eu fiz lá atrás, quanto à ação penal privada subsidiária da pública. Então, vamos lá. Nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação. Então, nós já estamos falando de ação. O perdão do ofendido obsta o prosseguimento da ação. Artigo 106. O perdão no processo ou fora dele, então nós temos duas modalidades. O perdão que se dá no processo e o perdão que se dá fora do processo. Ele pode ser expresso ou tácito. Então, no processo, de forma expressa ou tácita, e fora do processo, de forma expressa ou tácita. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Então, não tem essa de estou perdoando só um. Se eu estou perdoando um, eu estou perdoando todos.
Tiago, nesse caso, se um deles não aceitar, prejudica os outros também? Não. Está lá no inciso 2. Ah, tá. Ótimo. Se concedido... não, desculpa, está no inciso 3. Se o querelado o recusa, não produz efeito. E se um recusa, os demais... Enfim, se um aceita, os demais podem recusar, os querelados. Agora, os querelantes, o ofendido, se um perdoa, não prejudica o direito dos outros continuar com o processo. Conseguiu entender? Então, imagine numa hipótese em que o casal ou 3 irmãos foram ofendidos conjuntamente. 3 irmãos foram ofendidos. Os 3 são autores da ação penal. Um resolve perdoar os réus. Os demais podem continuar com o processo. Agora imaginemos o contrário. Uma pessoa ofendida por 3 irmãos. Ou por 3 pessoas quaisquer. Estou falando irmãos aqui, mas 3 pessoas quaisquer. Ela ajuiza o processo contra os 3. Princípio da indivisibilidade. No curso do processo, ela resolve perdoar um. Os demais, se quiserem, também estão perdoados. Mas se não quiserem serem perdoados, eles podem continuar com o processo e provar sua eventual inocência. Se a pessoa recusa o perdão, esse perdão não produz efeito. O perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir com a ação. É o mesmo raciocínio lá que nós falamos agora. Espera aí, que meu computador travou. Em relação à renúncia. Voltou? Voltou. Em relação à renúncia. Tiago, Oi. só uma dúvida. Então, no caso aqui no inciso 3º, por exemplo, se o querelado recusa, então não, se eu faço perdão, se eu perdoo um dos querelados e ele se recusa, os demais então não estão atendidos por esse perdão? Não, estão, mas não tem a recusa em relação àquele que foi perdoado. Tá. Mas suponhamos, Uhum. Eu direciono a um querelado, né? Uhum. Se ele recusou, então os outros que, no caso, se estenderia, porque aqui está falando que não produz efeito. Então, no caso, não vai produzir efeito nos outros por causa da recusa dele, ou os outros vão ser perdoados, ainda que eu não queira, que eu tenha perdoado só um? Então, você olha a sua intenção. A sua intenção foi perdoar um. Isso. Ao você ter tido a intenção de perdoar um, isso já ocorreu em relação a todos. Ah, tá. Mesmo Então, esse se recusando a aceitar? Sim, porque todos podem se recusar. Ah, tá. A questão é a intenção de perdoar. A partir do momento que você fala, eu perdoo fulano, os demais já estão isentos, porque é bilateral, eles vão aceitar. Já aproveita eles já vão aceitar. Só que se aquele que você estava perdoando se recusar, o processo continua em relação a ele. Os demais aproveitaram do perdão. Tá. Entendi. Obrigada. Tá? Ele tem que ser bilateral no sentido de que tem que ter a concordância. Então, o perdão tácito é também aquele que resulta de ato incompatível com a vontade de prosseguir com a ação. Ajuizou a queixa-crime está rolando. E aí, no curso do processo, um dos réus começa a namorar com o querelante. É uma vontade é um ato incompatível com a vontade de ver uma pessoa condenada criminalmente. Então, os demais também estariam perdoados, se tivesse mais de um. Então, fiquem atentos a isso.
Isso reflete nas perguntas que nós fazemos na hora da instrução. Olha, como é que ficou a relação de vocês depois desse fato? Ah, não, depois desse fato ficou tudo tranquilo. Mas aí vocês mantêm um convívio de amizade? Vocês continuaram amigos depois disso? Não, depois disso nós continuamos amigos. É um ato incompatível. Continuaram saindo para festas juntos, já se encontraram em festas juntos e, enfim, né? Ficaram ali bebendo juntos? Sim. Ato incompatível. Aqui vai caber a interpretação do juiz, né? Lógico, se aquele ato é incompatível ou não. Mas é uma tese de defesa. Vamos continuar? Não é admissível o perdão depois que passar em julgado a sentença condenatória. Então, até que ponto que eu tenho que ficar observando se a pessoa está perdoando ou não está perdoando? Até transitar em julgado. Então, quer dizer que eu posso ter uma queixa-crime, que a pessoa já foi condenada em primeira instância, já foi condenada em segunda instância, o processo está lá em Brasília, no STF, no STJ, discutindo alguma coisa, mas não transitou em julgado, e pode ocorrer o perdão? Pode. Pode ocorrer o perdão. Enquanto não transitar em julgado, pode ocorrer o perdão. Aqui é porque com queixa-crime a gente fica preso a essas questões de crime contra a honra, né? Injúria, calúnia, difamação. Mas a gente tem que lembrar que tem todas aquelas outros crimes que eu falei. E tudo isso é passível de ter perdão, de ter renúncia. Vamos tornar um pouco mais prático? Vamos começar a falar de exemplos? Imaginemos, vou até voltar aqui, ó, nos crimes. Os crimes, os crimes que cabem à ação penal privada. Imaginemos que, vamos ver aqui esbulho possessório. 3 pessoas pegaram um trator, invadiram ali o terreno de uma pessoa, derrubando cerca, derrubando tudo que tem ali, passando máquina, para já construir um muro, porque eles entendiam serem detentores daquela terra. Fazendo esbulho possessório. A partir de hoje, isso é meu. 3 pessoas fizeram isso. É uma ação que depende de uma ação penal privada. Então, a pessoa vai ter que ajuizar contra os 3. Se ela conhecer os 3, né? Conhece a autoria dos 3. Ajuizou contra os 3. Marcou audiência de composição civil. Fez composição civil em relação a um, os demais aproveitam. Porque a composição civil não equivale à renúncia. A transação, não. Transação é outra coisa. Mas a composição civil, em relação a um, aproveita todos. Então, não adianta a pessoa chegar lá e falar o seguinte: eu quero uma indenização que cada um me pague R$5.000. Aí o A vira e fala o seguinte: eu pago. E o B e o C falam: eu não pago. Ela não pode aceitar só em relação ao A. Porque implicaria em renúncia, e a renúncia em relação a um aproveita-se aos demais. Raciocínio inverso. Se você está nessa audiência representando um dos réus e a vítima aceita a composição civil proposta por um, ela não pode insistir na queixa-crime em relação aos demais. Você vai deixar fechar o acordo, vai ficar quietinho.
Deixa fechar o acordo em relação a um. Depois que o juiz homologar, você protocola a petição. Olha, houve renúncia. Queixa-crime é muito ficar calado. Ficar calado e deixar a pessoa se estrepar ali. A maioria dos advogados que não conhecem se estrepa fazendo isso. Essa situação que eu falei de composição civil não é muito plausível chegar lá e fechar em relação a um e o advogado querer insistir em relação aos demais? De novo, composição civil, tá, gente? Transação penal é individual. Transação penal, se um aceita e os outros dois não aceitam, o processo continua em relação aos outros dois. Mas composição civil implica em renúncia. Ok? Então vamos voltar lá, depois desse exemplo prático. Então, até a sentença transitar em julgado, pode ocorrer o perdão. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar. Aqui é bem só a dúvida, Juliana. Então, concedeu em relação a um, aproveitou os seus demais já. Aqui vem aquela hipótese de 21 a 18 anos, não é mais aplicável. Vamos prosseguir. 53. Se o querelado for mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal ou colidirem os interesses desses com os do querelado, a aceitação do perdão caberá ao curador que o juiz nomear. Mesma hipótese lá da renúncia. Aqui também falando de menor de 21, não é o caso. 55. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Então, se você está atuando para o réu numa ação penal privada, coloque na sua procuração o direito, o poder de aceitar o perdão. Aplique-se ao perdão extraprocessual expresso o disposto do artigo 50, ou seja, o perdão fora do processo de forma expressa tem que ser uma manifestação escrita da parte ou um advogado que tenha poderes para dar o perdão. Aí vem, volta aquele artigo que eu já li aqui quando eu falei da renúncia, né? A renúncia tácita e o perdão tácito admitem todos os meios de prova. Então, pessoal, aqui que vem a armadilha. Na hora do interrogatório, do depoimento, né, do querelante, da vítima, você vai conversando, principalmente se a situação já tivesse amenizado, mas você não tiver provas ali do perdão, você vai amenizando, você vai falando assim, mas e hoje? Hoje você ainda tem esse rancor contra ele? Você já esqueceu isso? Você já deixou isso de lado? Você já perdoou? A pessoa vai no impulso e fala que perdoou já, que já deixou isso para lá. E aí, se ela falou que perdoou, é o perdão judicial. É o perdão no processo, né? Não o judicial de ser o juiz, mas o perdão no processo. Se ela falar durante o depoimento. Ou por petição também. Ela pode manifestar isso por petição.
Artigo 58. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio, ou seja, se não falar nada, importará em aceitação. Parágrafo único, aqui é o mesmo sentido lá do Código Penal, né? Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. E o artigo 59, a aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada pelo querelado, por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. Entendido o perdão? Vamos falar de retratação. Tanto a renúncia como o perdão são atos do querelante, de quem está movendo o processo. Mas eu estou defendendo o réu, Thiago. O réu pode fazer alguma coisa para se ver isento de pena? Pode. O querelado que, antes da sentença, então aqui não é até transitar em julgado, é antes da sentença. O juiz não pode ter sentenciado ainda. Se retrata cabalmente da calúnia ou difamação. Então, aqui está específico para calúnia ou difamação. Fique isento de pena. Vocês têm que orientar o cliente de vocês nesse sentido. O interrogatório não é o último ato da instrução? Chegou até o momento do interrogatório. As provas estão fortes contra o seu cliente. O que você vai orientar ele a fazer? Retratar cabalmente. Eu me retrato, eu errei, eu peço desculpas, eu imploro por perdão, me desculpa, fulano de tal, da calúnia que eu fiz. Pronto, seu cliente fica isento de pena. Dúvidas? Tiago, essa retratação ela tem que ser em juízo? Não. Pode ser posterior ao interrogatório, então, no caso, antes do juiz sentenciar. Pode. Pode. Pode ser por declaração nas alegações finais, escritas, dependendo do procedimento. Paula, você desbloqueou o áudio? Eu ia perguntar se poderia ser por petição, mas aí você respondeu. Pode, mas assim, ela vai ter que vir assinada pelo seu cliente, tá? Ah, tá. E faz uma declaração, né? Uhum. Tem que ser de próprio punho ou não tem necessidade? Não, pode ser digitada, só assinada. Ah, tá. Beleza. Tá? Tá. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, imagine que seu cliente ofendeu o outro na rede social. Então, ele utilizou um meio de comunicação no sentido de ser um meio que propaga, né, mais a notícia, enfim, dá uma visibilidade muito maior. O que você vai fazer? Você vai apresentar a retratação e aqui retratar cabalmente. Então, é assim, não deixar dúvidas que a pessoa está se retratando. E você vai falar, querendo o ofendido, o querelante, que eu poste isso nas minhas redes sociais, eu postarei. Mas aí ele tem que manifestar se ele quer isso, né? Porque senão acaba reavivando aquilo, às vezes nem é interesse dele que aquilo seja reavivado. Tiago, posso falar? Pode. Eu tive um caso prático mesmo, bem parecido com isso. A pessoa fez uma difamação em rede social e tudo. Aí, no final, ocorreu isso. E o ofendido quis que ela se retratasse nas redes sociais. Foi até num grupo do Facebook, sabe? Na época. Exato. Aí ele quis isso.
Foi uma, né, quase uma exigência. Exato. Aí houve a retratação, mas ele exigiu que fosse feito de forma pública. Isso. Lembrando que aqui essa retratação, dessa forma que está aqui, isento de pena e tudo mais, só inibe a pena. Tá? O seu cliente ainda poderia sofrer os demais efeitos da condenação. Mas aqui vai depender da interpretação do juiz. Não cabe para injúria, porque injúria seria a honra subjetiva, então não caberia retratação. Tiago, Oi. a retratação ela tem que ser aceita pelo ofendido ou não? Não, aqui é unilateral. Ah. O ofendido só pode pedir para que, se ela tivesse sido feita através de um meio público, né, uma rede social, ou numa rádio, numa televisão, enfim, num jornal, que seja retratado da mesma forma. Então, essa é a retratação, tá? Lembrando ainda que quando nós falamos de injúria ou difamação, nós temos causas de exclusão do crime, que é aquela ofensa em juízo, na discussão da causa, pela parte ou pelo seu procurador, salvo os excessos, né? Que aí vai falar lá no enfim, né? Você não pode ser ceder. Se você ceder, inclusive, você pode responder no Código de Ética da Advocacia, mas dentro do razoável, não caberia injúria ou difamação punível. Opinião desfavorável da crítica literária, artística, científica. E aqui a lei prevê o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do seu dever, do ofício. Mas tem essas hipóteses de exclusão, que também é tese de defesa nas queixas-crime. Aqui, gente, é a legitimidade. Aqui pega muita gente no erro. Prestem atenção nessa parte. Legitimidade. Eu já vi MP oferecendo denúncia de crime que é de ação penal privada. Da mesma forma que eu já vi queixa-crime contendo crimes de ação penal pública. A pessoa coloca no mesmo balaio. E aqui a pessoa nem tenta, não é nem aquela hipótese de ação penal privada, subsidiária da pública, porque a pessoa não faz nem esse raciocínio de provar que o Ministério Público foi inerte. Não, ela acha que pode colocar tudo junto. Ela acha que pode jogar tudo ali. Uma mesmo que eu atuei recentemente, falava de invasão de domicílio e, ao mesmo tempo, falava de calúnia. Invasão de domicílio não é procedido mediante queixa-crime. Então, verifiquem a legitimidade. Da mesma forma, naquele crime lá que eu mencionei, que é personalíssimo, não pode vir um familiar querer ajuizar. Aí é falta de legitimidade também. Mas observem isso, é muito comum a pessoa inserir crimes que não são de ação penal privada. Da mesma forma que existe a capitulação errada. E o que os advogados mais capitulam errado é o ato de caluniar. Pessoal, aqui nós vamos trabalhar com uma diferença do artigo 138, do 339 e do 340. São coisas diferentes. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Isso é a calúnia.
imputar a alguém a prática de crime falsamente. Mas a partir do momento que eu vou na delegacia e imputo falsamente a prática de um crime a uma pessoa e se instaura um processo criminal, já não é mais calúnia. É o artigo 339, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime que sabe que é inocente. O crime do 339, ele absorve o ato de caluniar, porque ele é mais grave. É muito comum, gente, a gente escutar de cliente, principalmente nessas ações que tem uma vítima definida. Ah, fulano... Vou dar um exemplo prático, que fica mais fácil vocês entenderem. Que eu já vi muito isso. A mulher acusa o ex-companheiro, o ex-namorado, de uma ameaça. E aí o marido chega para você, te contrata, você faz a defesa e ele te jura, olha, ela está mentindo, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu quero processar ela por calúnia. Não, já não é mais calúnia. Então a ação não é mais privada, gente. Entendido? Ah, mas não tem nada que eu possa fazer por esse cliente, Thiago? Tem. Quando o processo acabar e for reconhecido que não houve ameaça, você vai pedir para oficiar o Ministério Público para oferecer denúncia pelo artigo 339 contra essa pessoa que falou que tinha sido ameaçada. Aí, se o Ministério Público não fizer, você faz. Mas entendeu que muita gente descreve errado o crime? Você pega a queixa-crime que a pessoa fala o seguinte: fulano foi na delegacia e falou que eu fiz tal coisa. E agora tem um inquérito lá, então estou processando ela por calúnia. Não, não é calúnia. Se abriu o inquérito, se instaurou uma investigação, não é mais inquérito, não é mais calúnia. Então não é queixa-crime. Então ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade é o Ministério Público. Porque o crime é outro. Entendido? Da mesma forma, o 340. Provocar a ação de autoridade comunicando-lhe ocorrência de crime ou contravenção que sabe que não fez. É diferente. Aqui eu não vou impor uma autoria a alguém. Aqui eu só comunico falsamente um crime, não impondo autoria a ninguém. Eu sei que o fato não ocorreu. Então, esse é o 340. Se eu imputar a autoria a alguém, iniciando o processo de investigação, é o 339. Então, não confundam essas três figuras típicas. É muito comum a gente pegar crime que a pessoa fala que foi calúnia e já não ser calúnia, já ter processo. E aí, você vai falar que não é aquela tipificação e que na tipificação correta, a parte é ilegítima. Dúvidas? Isso tudo é matéria de defesa, tá? Vamos falar agora da coisa que os advogados mais erram, que é a procuração. Eu falo que advogar no criminal, você necessita de um conhecimento específico para advogar no criminal. Então, quando você pega uma pessoa do civil que se aventura no criminal, principalmente na queixa-crime, ela já erra ali, já erra na procuração.
Porque ela vai usar a mesma procuração que ela usa para os processos de direito civil. Então, o erro já começa na procuração. Da mesma forma, advogado criminalista, que não atua em ação penal privada, que acha que basta a procuração normal que ele usa no criminal. A procuração na queixa-crime, pessoal, ela é específica. Ela tem características próprias. Parece que é balela, parece que é... isso aqui é uma mera formalidade, mas não. Das três últimas ações que eu peguei de queixa-crime, as 3 últimas que eu peguei, as 3 a procuração estava errada. As 3 eu encerrei o processo com uma petição. Eu encerraria, né? Uma teve um problema aí que não acolheu, mas as 2 últimas eu encerrei com uma petição. Só falando que a procuração estava errada. E acabou. A pessoa nunca mais vai poder processar a outra. Porque a procuração estava errada. Olha a responsabilidade do advogado. Por uma procuração errada. E como é que você explica para o seu cliente que a queixa-crime que ele pagou para você ajuizar foi arquivada porque você fez a procuração errada? Pessoal, eu fiz uma audiência recentemente aqui perto, em Igarapé. Não vou dar nome de ninguém, tá? Para não ferir o código de ética, só o exemplo. Eram 2 sócios sendo acusados do crime de esbulho possessório, aquele mesmo que eu dei o exemplo agora há pouco, por um casal. Esbulho possessório por um casal. Eu fui defendendo um sócio e um outro advogado foi defendendo o outro sócio. Chegando lá, eu já tinha verificado que a procuração estava errada. Então, eu ia chegar na audiência, simplesmente mostrar que a procuração estava errada e requerer a extinção do processo. O outro advogado falou assim, não, o meu cliente quer resolver a situação e tudo mais, me deu autorização aqui para fazer uma proposta de composição civil. Vamos tentar? Eu falei, pelas custas do seu cliente, então, porque no raciocínio do meu cliente, nós não temos dúvida que a procuração está errada e nós vamos pedir o arquivamento porque a procuração está errada. Enfim, chegamos para conversar com o advogado dos querelantes, e falamos assim, olha, gostaríamos de conversar com o doutor, separado e tudo mais, porque ele estava do lado dos clientes. Imagina que constrangedor, né? Ele simplesmente virou para mim e falou o seguinte, não, pode falar na frente dos meus clientes, eu não tenho nada a esconder, não. Aquela hora eu falei assim, eu já estou tentando ajudar ele para não falar do erro na frente dos clientes. Ele ainda me solta uma dessa, eu peguei e falei, olha, o problema aqui é que o processo está errado. O processo vai ser arquivado, vai ser extinta a punibilidade, porque a procuração está errada. A procuração está errada e nessa hora ele pegou e falou o seguinte, não, mas isso aqui é fácil de resolver, eu junto outra. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, não é advogado criminal. Já dava para desconfiar pelo fato da procuração estar errada. Mas na hora que ele falou, isso não tem problema, eu junto outra, você já sabe que não é advogado do criminal. Mesmo assim, o outro advogado fez a proposta. R$6.000 para acabar com o processo. Você acredita que o advogado recusou? O advogado querelante recusou? Imagina, entramos para a audiência e ele recusou essa proposta na frente dos clientes dele, de R$6.000. E naquele momento, eu aleguei que a procuração estava errada e o juiz extinguiu o processo. Imagina a cara com que ele fica com os clientes. Você acabou de recusar R$6.000 e o processo foi arquivado por um erro seu. É muito sério. Então, como tem que ser a procuração? O que vocês vão fazer para não cometer esse erro, não ter essa gafe? E mais, quando vocês pegarem uma queixa-crime, na primeira folheada, a primeira coisa que eu faço, pessoal, quando eu pego uma queixa-crime, olhar a procuração. Procuração está errada? Está tranquilo. A segunda coisa que eu olho, se passou 6 meses do fato. Vamos lá.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Não é a procuração comum. É uma procuração com poderes especiais, devendo constar no instrumento de mandato o nome do querelante, aqui é óbvio, né? O nome do seu cliente tem que constar na procuração, e a menção do fato criminoso. Tem que ter a menção do fato criminoso. Se você não coloca a menção do fato criminoso na procuração, sinto muito, mas seu processo vai ser arquivado. E se já tiver passado os 6 meses, ocorreu a decadência. Vocês vão somar os 2 institutos. A procuração está errada e já ter passado 6 meses. Por quê? O que a jurisprudência vai falar? A pessoa pode juntar uma nova procuração? Pode. Se tiver no prazo de 6 meses do fato. Passou 6 meses, não há procuração nova que resolva o vício do processo. E vai ter sido efetivado a decadência. Então, para não ter decadência, não basta você ajuizar o processo no prazo de 6 meses. Você tem que ajuizar o processo no prazo de 6 meses com a procuração correta. Alguém aqui já atuou em queixa-crime e já pegou procuração errada? Quem já está advogando? Paula, Priscila. Eu já. Não é? Não, a procuração nunca peguei, não, Tiago. Não? Eu já fiz errado, Tiago. Já fez errado, Paula? Já. Priscila, conta o seu caso, que você pegou com a procuração errada. Não é bom quando você pega e a procuração está errada? Você fala assim, nossa, vamos matar isso aqui muito fácil. É só a petição, o juiz já aceitou e acabou o processo. Agora, eu fiz errado a minha primeira. E a advogada da outra parte não percebeu, não falou. E aí, só que acabou que minha cliente quis um acordo também, porque as duas tinham se pegado no tapa lá e tudo era problema que depois acabaram resolvendo. Aí a gente fez uma composição para elas não se aproximarem mais. Mas se a outra advogada tivesse percebido, eu tinha perdido a ação. Tá vendo, gente? Não é mito, não. Quem está na prática aí sabe. Procuração errada é fatal em queixa-crime. Eu vou pular aqui para frente, porque eu trouxe umas jurisprudências. Depois eu volto, tá? Aqui, ó. O que a jurisprudência vai falar sobre a procuração? Jurisprudência do STJ, tá, gente? A interpretação dada ao artigo 44 do Código de Processo Penal pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se exigir que a procuração outorgada com escopo específico de ofertar queixa-crime contenha, pelo menos, a indicação do dispositivo penal. Então, quando ele fala lá, né, a descrição do fato criminoso, a imputação do fato criminoso, o mínimo que a jurisprudência aceita é que você coloque qual artigo. Oferecer queixa-crime em face de fulano pela prática dos crimes de injúria, calúnia, difamação, ou indique os artigos. Não precisa você descrever o fato, o que ocorreu naquele dia, qual que foi a ofensa. As minhas procurações, eu descrevo, inclusive, o fato, para não ter dúvida. Tá? Para não ter dúvida, descreve, inclusive, o fato. Mas o mínimo que a jurisprudência exige é, pelo menos, a indicação do dispositivo penal que vai ser submetido ali, né, a queixa-crime. E lá embaixo, ó, sendo a ação penal privada na espécie, operou-se a decadência do direito do ofendido de oferecer queixa-crime, em conformidade com o disposto no artigo 38, pois a irregularidade não foi sanada no prazo de 6 meses. Então, tem que sanar no prazo de 6 meses. Por isso, se você estiver advogando para o réu e ainda não deu 6 meses, não fala que a procuração está errada. Fica quietinho. Você já viu que a procuração está errada. Espera dar os 6 meses do fato.
Porque aí, quando você alegar que a procuração está errada, a outra parte não vai poder corrigir. Não vai ter tempo mais para corrigir. Na queixa-crime, cabe composição civil, cabe transação penal, ainda tem discussão se cabe acordo de não persecução penal, mas segundo a doutrina, a melhor doutrina, né, um Aurí Lopes Júnior, um Alexandre Moraes da Rosa, cabe acordo de não persecução penal em casos de queixa-crime, tá? Então, briguem por esse direito do cliente de vocês. Custas e honorários de sucumbência. Muita gente desconhece, mas queixa-crime, você pode pedir honorários de sucumbência, tá? E se você estiver ajuizando, você pode pedir justiça gratuita. Tem que pagar custas, tá? Não pode deixar de pagar custas para oferecer queixa-crime, não. Senão ela fica deserta e o juiz pode extinguir porque você não pagou as custas. Tá tudo certo, procuração tá certa, mas você não pagou as custas. Então tem que pagar as custas ou pedir justiça gratuita. Da mesma forma, a outra parte não pediu justiça gratuita, você pode pedir honorários de sucumbência, inclusive. Você pode pedir também indenização. Eu estou processando criminalmente a Paula pela injúria, pela calúnia, pela difamação, aqueles outros crimes lá que nós falamos, né? De expropriação, de posse e tudo mais, esbulho possessório. Mas eu posso pedir uma indenização também no processo criminal contra ela, no mesmo processo. O entendimento da jurisprudência, nesses casos, é que o juiz só vai fixar a indenização se a parte pedir. Se a parte não pedir, o juiz não fixa. Diferente da Lei Maria da Penha. Depois, quando eu for falar sobre o procedimento da Lei Maria da Penha, os juízes já estão pacificando que mesmo que o Ministério Público não peça a indenização, o juiz pode fixar na Lei Maria da Penha. Mas nas outras ações ainda tem um entendimento firme, no sentido de que a parte tem que pedir a indenização. E pedindo, o juiz poderá fixar se ele tiver elementos ali para fixar. Esse valor é um valor mínimo, isso não impede que você peça a complementação lá no direito civil. Tá? São efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado. Tem gente que só advoga no criminal para a vítima, justamente por causa desses danos. Se o autor é condenado, você pega aquela sentença, você ajuiza o processo lá no cível e não se discute mais o fato, só se discute o quanto que vai ter que pagar. Tá? E mesmo que o juiz tenha fixado lá no penal uma indenização, você pode pedir a complementação no cível. Você pega a sentença do criminal e só faz o cumprimento dela no juízo civil. Então, você pode pedir indenização, lembrando que quando você ajuiza a queixa-crime, você tem que trazer o rol de testemunhas na queixa-crime. Aqui é a competência, igual eu falei, algumas queixas-crimes vão ser direcionadas ao juizado especial quando a pena máxima não for superior a 2 anos. E aqui eu somo as penas, tá? Se eu estou acusando a pessoa de injúria, de calúnia, eu somo as penas máximas da injúria e da calúnia para ver se passar de 2 anos, não é do juizado. Se for menos de 2 anos, continua no juizado. Inclusive, eu vou incidir causas de aumento e diminuição. Lá tem uma causa de aumento que vai falar se o crime é praticado por meio de fácil propagação, que é como se fosse a rede social aí, né? Tem uma causa de aumento. Então, eu vou aplicar a causa de aumento também para verificar se vai ser a competência do juizado especial ou não.
Olha o outro. Eu falei que dos últimos 3 casos que eu peguei, a procuração estava errada, né? Um foi esse do esbulho possessório, que a pessoa recusou a composição civil e o advogado ficou com um carão lá na hora, né? Sem saber o que responder para o cliente. O segundo, um outro caso, eram casos de briga de vizinho no WhatsApp, onde eles acusavam o vizinho de ter feito algo, vários vizinhos acusavam esse outro vizinho de fazer alguma coisa, e no grupo de WhatsApp do bairro ali, e ele ajuizou contra todos. E olha só, na época que ele ajuizou, ele não era advogado ainda, ele era estudante de direito. O querelante era estudante de direito. Ajuizou e a procuração estava errada. Aí depois ele se tornou advogado e tudo mais. Peguei o processo, já aleguei de cara, falando, ó, a procuração está errada. Mas é que vocês têm que ser firmes e conhecer a jurisprudência. O que o juiz fez? Intimou a parte para apresentar uma nova procuração. Está errado, já passou 6 meses, não tem o que ele faça. Aí juntou uma nova procuração. Foi para o Ministério Público, não sanou o vício, está tudo certo agora. Não está. A procuração tem que estar certa naquele período de 6 meses do fato. Não é depois. Não é consertar depois. Recorri, fiz um habeas corpus para o tribunal deu a liminar para trancar a ação penal. Nem se discute essa matéria. O desembargador deu uma liminar, falou, olha, está errado a queixa-crime, não pode consertar depois a procuração. No mérito, confirmou. Aí agora, esse estudante de direito que virou advogado, inconformado com a decisão do acórdão do habeas corpus, fez um recurso especial para o STJ para discutir isso. Tive que apresentar contra razões de recurso especial, mas eu estava firme no entendimento. O STJ é tranquilo em relação a isso. Foi negado seguimento ao recurso especial. Por quê? O entendimento é pacífico, a procuração estava errada. E o outro caso, o meu colega, que não advoga no criminal, ligou para mim e falou o seguinte, Thiago, eu estou indo ali em Contagem, foi essa semana esse processo. Estou indo ali em Contagem, por isso que eu resolvi dar essa aula para vocês. Estou indo ali em Contagem fazer uma audiência de transação penal, composição civil. Tem como só você dar uma olhadinha no processo aqui e me orientar o que vai acontecer na audiência? Como é um amigo meu, eu peguei, olhei, na hora que eu bati o olho, procuração errada. Eu falei assim, aqui, você está onde? Já estou quase chegando fora, eu posso voltar para trás. Não precisa nem ir na audiência, não. Volta para trás, fala para o cliente me contratar, que ele não vai precisar de pagar nada para a vítima, não vai precisar de entrar em composição civil, não vai precisar de provar inocência, com uma petição no mato. E dito e feito. Procuração errada. Nesse caso, o Ministério Público viu que a procuração estava errada, nesse de Contagem. Pediu para a parte consertar. O Ministério Público pediu para a parte consertar, ainda estava nos 6 meses. Só que ela só foi intimada para consertar, e só foi consertar depois de 1 ano. Já tinha passado os 6 meses do fato. Olha só, o Ministério Público ainda... Se o advogado tivesse ficado atento e visto o despacho do Ministério Público antes de intimar ele teria visto que a procuração estava errada, dentro dos 6 meses, e dava tempo de corrigir. Ele esperou ser intimado, não viu, né? Enfim. Quando ele foi intimado, já tinha passado 6 meses. Ele juntou uma procuração nova. E ainda, não sei se foi com má fé ou não, colocou a data da procuração errada. Só que tinha um carimbo lá de todo tamanho na petição dele, do correio, mostrando a data correta do protocolo da petição. Já tinha passado 6 meses do fato. Decadência. Procuração errada. Deixa eu ver se tem mais alguma jurisprudência aqui. Aqui, ó, só para falar para vocês, depois vocês dão uma lida nesse recurso em habeas corpus, o que aconteceu nesse caso?
era uma queixa-crime, houve uma proposta de transação penal, desculpa, não era caso de queixa, era caso de queixa-crime, só que não existia a queixa-crime ainda. Sabe quando eles mandam tudo, a delegacia manda para o fórum e marca a audiência sem ter queixa-crime? É muito comum isso também, viu, gente? Marca a audiência de transação penal, de composição civil, é caso de ação penal privada, mas ainda não tem ação. Não tinha ação, a parte aceitou a transação penal, não cumpriu, mas aí já estava já tinha ocorrido a decadência pelo prazo de 6 meses, tá? É muito comum isso nos crimes que eles têm dúvida se é ação penal privada, porque falar que injúria, calúnia, difamação é ação penal privada, todo mundo sabe, todo mundo lembra. Mas, por exemplo, num crime de dano qualificado por motivo egoístico, o pessoal esquece que isso é queixa-crime. Acha que vai ser ação penal pública. Entendeu? E aí chega lá, se não tendo transação penal, é que iria para o Ministério Público, o Ministério Público falaria, não, isso aqui é caso de queixa-crime, aguarde-se o prazo de 6 meses para ver se vai oferecer ou não. Mas aí a parte acabou fazendo a transação penal, não cumpriu, mas não houve consequência nenhuma do descumprimento, porque já tinha ocorrido a decadência. Um caso interessante de se ler depois. Já deu o horário aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma jurisprudência. Aqui também é outra de falha de representação, não foi suprido no prazo decadencial. Deixa eu parar o compartilhamento. Ótimo. Pessoal, é isso, a aula de hoje. Eu acho que, para quem já estava atuando no criminal e já sabia dessas dicas, talvez não foi tão útil, mas para quem ainda vai começar no criminal, não tinha feito queixa-crime, que ainda está estudando, fica atento, olhe esses erros, principalmente se você estiver como autor, para não cometer, mas na defesa. Não deixe seu cliente fazer uma composição civil, não deixe seu cliente fazer uma transação penal. Olha só, gastar um benefício. E depois ele não vai poder valer esse benefício por 5 anos, por um caso que você consegue matar com uma petição, falando que a procuração estava errada. Então, observem isso na hora de atuarem no criminal aí, na ação penal privada. Esse caso dessa semana me chamou muita atenção, porque se o meu colega não me ligasse, provavelmente o cliente ia fazer a transação penal. E eu falei assim, não, eu tenho que falar com eles, porque não é possível. Os advogados estão errando muito a ação penal privada. E pode causar prejuízo sério para o seu cliente. Imagina a cara do advogado para o cliente, que o advogado recusou R$6 mil de proposta de composição civil, para depois o cliente não receber nada, né? E nem ver a pessoa sendo condenada criminalmente. É lógico, ele poderia discutir isso no cível, uma ação de indenização no cível? Pode, mas se a intenção dele sempre foi essa, para que ele estava no criminal? Tá? O que a gente vê também muito é isso. Utilizarem a ação penal como uma forma de receber indenização. E a ideia do criminal não é essa. Tá? Mas tomem cuidado, se tiver dúvida, me manda, a gente conversa, mas não dá navalhada não, porque é muito feio, é muito ruim, sabe? A gente fica num sentimento muito ruim, mesmo a gente estando do lado adverso, a gente fica feliz, né, de tipo assim, resolvi o problema do meu cliente, mas o constrangimento do outro advogado é tão grande que o sentimento não é tão bom, não. E eu não quero ver nenhum dos meus alunos aí nessa situação, não. Imagina se eu pegar uma queixa-crime de vocês que está errada, eu vou puxar a orelha de vocês no fora. Tá bom? Vou encerrar a aula de hoje. Próxima aula ainda não tem o tema, mas depois eu falo com vocês. Normalmente é o tema que vai me surgindo durante a semana aí, meus problemas práticos. Tá? Mas aí depois eu vou falando com vocês. Pessoal, um abraço, um bom final de semana para vocês, bom descanso. Até o próximo. Obrigada, Thiago, para você também. Obrigada, Thiago. Até mais. Até mais. Bom final de semana.